você tem acompanhado o meu curso até aqui, a gente tem estudado os componentes de software, suas características, etc. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma conexão da tecnologia de componentes com os serviços web. Mais especificamente, a gente vai aprofundar os serviços REST. É muito importante dizer que esse aqui não é um curso completo sobre web services. É só uma visão geral para a gente poder relacionar eles com os componentes. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo ministrado na Unicamp. Eu recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores a esse, onde eu introduzo vários conceitos que vão ser importantes nesse vídeo. De onde vem essa palavra ou essa noção de serviços? Então, há anos atrás, surgiu essa abordagem, né, que é um estilo arquitetural. Então, de uma certa maneira, a gente está agora falando de um outro estilo arquitetural chamado arquitetura orientada a serviços. Tá? Em inglês, Service Oriented Architecture se pronuncia muito SOA. Se fala muito SOA para se referenciar a esse tipo de arquitetura. Tá certo? E esse estilo arquitetural é um novo estilo, não é? Ele pode ou não estar casado com o estilo arquitetural que a gente vem estudando, que é o Dataflow. E o que caracteriza esse estilo? Primeiro, ele é orientado a serviços, ele tem o conceito de serviço. E esse conceito é o elemento fundamental para desenvolver aplicações. E o que são esses serviços? De uma forma geral, todos concordam que são componentes autodescritivos, e esses autodescritivos, a gente vai ver que tem tonalidades diferentes a depender do padrão que você está usando, abertos, isso é muito importante, você tem que ter algum tipo de abertura, né? Você pode fazer a composição rápida e a baixo custo. Então, a ideia naquela época, e vocês estão vendo aqui muitas conexões com a ideia de componentes, né? É que os serviços eles estariam lá disponíveis e você poderia combiná-los para resolver algum tipo de problema, né? E aí entra a questão que você tem que ter um provedor de serviço para prover esses serviços. Então, essas são as características fundamentais. É muito importante vocês entenderem que existe uma grande interseção entre serviços e componentes, mas nem todo componente é um serviço e vice-versa. Não é? Quando é que um serviço não é um componente? Né? Muitas vezes, um serviço é um front-end ou uma API para, por exemplo, um mainframe rodando um sistema legado, por exemplo. Certo? Então, não necessariamente o que tem por trás desse serviço são componentes. Pode ser um software monolítico grande que tem essas APIs de serviço. Então, não necessariamente existe essa conexão, apesar de ser uma conexão muito saudável, ou seja, que eu associo a ideia de ter componentes que prestam serviços, são duas coisas que casam muito bem. Por outro lado, nem todo componente é um serviço, porque o componente pode estar, como a gente já viu, dentro de um softwarezinho rodando localmente, interagindo entre eles, e não usa essa abordagem. Mas, ambos, a conexão das duas coisas é uma coisa muito saudável, certo? E os serviços, e isso está muito casado com os componentes, ele tem o objetivo de alcançar o baixo acoplamento, não é? Entre os agentes. Então, isso a gente já tinha visto nos componentes, nesse diagrama aqui. Né? A ideia de alta coesão e baixo acoplamento é que se você considerar que esses daqui são duas aplicações, ou poderiam ser dois componentes, tá? O ideal é que internamente neles os elementos estejam bastante interrelacionados, né? Trabalhando coesos, né? A gente chama de alta coesão, eles estejam trabalhando ali bastante juntos. Mas entre uma aplicação e outra, ou entre um componente e outro, eu tenho um acoplamento baixo, geralmente localizado em uma interface. Quer dizer, esse é o cenário ideal e isso aqui é o que a gente não quer, não é? Aplicações distintas com muitas interações entre si, elas perdem autonomia, reuso,
uma série de outras vantagens. A gente já tinha visto isso no contexto dos componentes, né? Quando a gente viu que quando você tem um software sem componentes, você pode ter várias classes que estão interligadas de forma arbitrária, né? E os componentes, eles trazem a ideia de que você precisa, né, afunilar ou organizar a comunicação através de interfaces explícitas e ficar preso nesse tipo de comunicação. Um componente pode, inclusive, ter muitas classes dentro dele que vão se comunicar com essas interfaces. Isso se casa muito com a ideia também de baixo acoplamento dos serviços. Você pode imaginar que essa interface que fica transitando é a interface que o serviço oferece. Então, um componente, o que seria um componente como serviço? Tá? Aqui a gente tem que pensar em duas abordagens que a gente vai aprofundar mais adiante, tá certo? Existe uma abordagem que a gente já viu, que é a abordagem orientada a operações, apesar de eu ainda não ter confrontado ela com a outra de mensagens, né? Mas a comunicação orientada a operações é aquela que a gente tem feito até hoje, que tem as interfaces providas e requeridas que a gente estudou, né, em aulas atrás, onde dois componentes se conectam fortemente ali, geralmente pode ser em um ambiente local, e a gente tem essa comunicação muito forte entre eles. Por outro lado, você pode buscar uma arquitetura alternativa, que é a que é adotada pelos serviços, que é o que a gente chama orientada a mensagens ou documentos, que a gente vai ver agora. E mais adiante, a gente vai, digamos assim, comparar esses dois estilos arquiteturais, não nesse vídeo, mas em vídeos mais para frente. Hoje, a gente vai ficar mais na ideia, como eu vou mostrar aqui, que os serviços, eles adotam muito mais essa segunda forma de comunicação. Então, o que é a comunicação orientada a operações? Quando a gente constrói serviços, né, quando se construíam serviços, eu diria mais no passado, hoje em dia não sei se tem muito isso, né? Se pensava que você podia replicar exatamente a interface de um componente, né, de uma classe, um componente, remotamente, né? Então existe o Corba, por exemplo, que fazia muito isso. Então vamos imaginar o que seria uma interface. Vamos lá. Então imagina o seguinte: eu tenho, se eu imaginar que se eu estou construindo uma interface em Python, por exemplo, eu vou ter lá uma operação, não é? Né? E isso seria um método, uma função, por exemplo, uma operação. Essa operação tem um nome, tem parâmetros, que tem tipos, né? E você vai dizer se é entrada ou saída, tá? O que eu estou chamando de interface vai ser uma coleção dessas operações, certo? E o que eu estou chamando de serviço vai ser um serviço, vai ter o que a gente vai chamar de uma API, que vai ter diversas interfaces com as quais você pode se comunicar. Então, até há um certo tempo, se adotava muito essa abordagem para você descrever um serviço. Até hoje, você pode usar uma descrição equivalente a isso, só que no final das contas, as abordagens modernas têm transformado isso em mensagens. Tá? O que é uma comunicação orientada a mensagens ou documentos? Então, você não vai mais pensar nessa interface de um método, de uma função, dessa maneira. Você vai pensar de uma outra maneira, onde você tem três atores aqui, tá certo? Então, você vai imaginar aqui que existe um componente A, que a gente pode chamar de um serviço. Você tem um componente B, não é? Que requisita o serviço, ou vice-versa. E você tem um ambiente que a gente vai chamar de barramento, por onde eles trocam uma mensagem, que a gente batiza aqui de Data Transfer Object. Então, quando eu tenho esse estilo arquitetural baseado em mensagens, que é um outro estilo arquitetural, são três coisas que uma arquitetura específica vai ter que resolver e que a gente vai mostrar nesse vídeo. A primeira é quem é o seu barramento, por onde as mensagens vão transitar, como é que a comunicação é feita.
A segunda questão é como é que você representa esse objeto de dados, que é essa mensagem que vai transitar no barramento. E a terceira questão é como você descreve as interfaces desses dois serviços, certo? Mais adiante, então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente vai aprofundar a tecnologia REST, tá certo? E a gente vai, eu vou mostrar para vocês vídeos com vários exemplos práticos de uso da tecnologia. Eu quero chamar a atenção aqui que os vídeos que vão ser mostrados aqui, eles estão dando ênfase a outros domínios que não são os que a gente vem desenvolvendo até agora. Até agora a gente vem trabalhando com domínio na área de saúde, né? Eu vou mostrar outros domínios de aplicação aqui nesse vídeo, de alimentos e outros afins, porque são domínios muito interessantes para você construir APIs de exemplo, tá certo? E porque depois a gente vai poder exercitar na prática, fazer outras práticas, laboratórios, usando aqueles serviços da área de saúde, tá? Dois padrões que foram os padrões mais populares, né? Que é o padrão W3C e dos serviços REST. Nessa briga aqui, né, entre os dois, os padrões do W3C eles são autodescritivos, né? Então o W3C desenvolveu toda uma forma, usando uma linguagem chamada WSDL, para descrever detalhadamente a interface do serviço, como é que ele funciona e tal. Já no REST não é bem assim, né? Você geralmente tem que ler uma documentação, o próprio serviço não se autodescreve, né? Então isso mudou um pouquinho, né? O W3C ele fez um padrão bem sofisticado, ele padronizou tudo, ele padronizou as interfaces, a forma como você mandava mensagens, existia um padrão chamado SOAP, tinha um serviço de diretórios para você encontrar os serviços, então ele era um padrão que a gente dizia que era bem pesado, era bem robusto. O REST ele apostou num padrão mais leve, um padrão mais simples, que no final das contas acabou vingando esse, né? Uma das questões é que o do W3C ele gera um grande overhead por causa de toda essa carga de descrição, do que ele usava na mensagem, para a mensagem se autodescrever e ter vários aspectos. E o do REST tem baixo overhead, né? O W3C era complexo, enquanto que o REST é um padrão bem simples. Então, no final das contas, e é engraçado que é uma discussão muito parecida com a gente faz dos componentes, né? Quando a gente falou que os padrões leves de componentes são os que vingaram, no caso dos serviços é uma coisa muito parecida, né? Então, na verdade, a gente vai dar foco nesse vídeo aqui no padrão REST, né? Que é o que hoje é mais amplamente usado. E a abordagem é aquela baseada em mensagens e documentos. E o que a sigla REST quer dizer? Representational State Transfer. Esse foi um padrão que foi criado, na verdade, desde que o protocolo HTTP lá atrás foi criado para transferir páginas. Porque quando o protocolo foi criado, não já se previa, você pedir dados, você fazer alteração de dados. Às vezes já existia isso no protocolo HTTP, só que ele nunca foi muito explorado, ele ficou sempre limitado à entrega de páginas. E aí esse Roy Fielding, ele disse, cara, por que ao invés de criar todo um novo padrão como o W3C, a gente não explora esse padrão que já existe e usa ele para usar como serviço? E é isso que se faz hoje. Então, a comunicação entre os serviços, considerando o padrão REST, como é que ela é feita? Ela é feita usando o próprio protocolo HTTP. Então, esse protocolo ele foi criado, o termo quer dizer Hypertext Transfer Protocol, era um padrão para hipertexto, que eram as páginas web. E a ideia o protocolo é bem simples, né? Você tem um cliente que faz uma requisição a um servidor que vai processar alguma coisa e te devolve a resposta. É basicamente isso, né?
Então, na verdade, o que eles fizeram foi o seguinte, eles pensaram, bom, do mesmo jeito que eu posso fazer uma requisição de uma página, né, web, eu posso fazer uma requisição de um serviço, né? Então eu vou mandar pelo mesmo barramento HTTP a requisição aqui vindo, tá? E aí vocês vão ver que a forma de estruturar o endereço, a chamada, é que nem você faz uma chamada de uma página. Aí esse cara que é o seu serviço, que é o componente B, ele vai montar uma resposta na forma desse Data Transfer Object que eu vou explicar para vocês. Isso vai como resposta do barramento que já estava previsto. Quer dizer, antigamente, essa resposta era uma página web. Hoje em dia você tem outras opções, outras coisas. A gente vai ver que o mais comum é um objeto JSON, né? Então a gente entra agora no segundo assunto, que é esse objeto. Como é que ele é feito? O que tem dentro dele esse objeto que volta para mim com o resultado que eu pedi? Bom, a ideia é que existe um formato que os dados vão ser transferidos. Até agora a gente não estava muito preocupado com isso, principalmente quando você lida dentro de uma linguagem, né? Porque se você está trabalhando com Java, ali dentro eles vão transferindo os objetos e você não se pergunta como é que ele representa e manda esses objetos. Porém, quando você fala da web, você já precisa saber, né? Porque você vai sair de um estado interno de uma aplicação, transformar isso num conjunto de dados que depois vai ser reconhecido do outro lado. E esse processo de pegar os dados que você quer e transformar num formato, a gente chama de serialização. Então, como é que a gente pega um conjunto de dados que eu quero, serializo eles para mandar, e o cara que recebe desserializa. Tem várias formas de fazer isso, vários formatos. Eu tenho até outros vídeos que eu mostro, por exemplo, você pode fazer isso em XML, né? Tem forma de fazer isso. Mas nesse vídeo a gente vai mostrar o formato mais amplamente usado, que é o JSON, né? O JSON nasceu, como o nome já diz, do JavaScript. Ele era uma notação de objeto, é uma notação de objetos do JavaScript, né? E surgiu a ideia então de por que a gente não pega essa notação, que é uma notação muito simples. Vocês veem como tem se popularizado a ideia de ter coisas simples, né? Então é uma notação muito simples para representar objetos. E aí começou a se pensar, puxa vida, a gente podia usar isso para transmitir dados entre os lugares. E a vantagem do JSON sobre outros padrões, como o XML, é por ele ser muito simples, muito rápido de se aprender e muito leve. Tá? Tem até um site aqui que padroniza, mostra a padronização. Apesar de ele ter nascido no JavaScript, hoje em dia todas as linguagens suportam JSON. Então, ele nasceu dessa notação inline dos objetos JavaScript. Ele é muito simples, na verdade. Por exemplo, se você representar só uma abre-chaves e um fecha-chaves, você está representando um objeto já. Ele vazio, sem nada, mas ele já é um objeto. Se você quiser representar atributos, né, e valores desse objeto, basta você botar o nome do atributo, entre aspas, 2 pontos, o valor. Se for string, é entre aspas. Se for número, você só põe um número. E você separa por vírgula. E é só isso. Ele realmente é muito simples. Ele é quase que o mais simples que você poderia fazer num objeto. E eu acho que é por isso que ele se tornou tão popular. E aí ele tem coisas, por exemplo, eu quero representar um vetor. Bom, para representar um vetor, você usa colchetes, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa propriedade, né? Isso aqui é o nome de um time. Isso aqui é a propriedade de quantas vitórias eles tiveram. Mas essas vitórias são um vetor de valores. Então você abre um colchete, bota os valores, fecha a colchete e está pronto. Tá certo? E tem mais coisa. Você pode botar um objeto dentro de outro objeto. Então você pode criar uma hierarquia. Aqui à direita, como eu fiz antes também, eu estou representando em notação ML, tá? O equivalente. Tá? Então, o que seria um objeto dentro de um objeto? Né? Eu tenho um objeto que tem um ponteiro para um outro objeto, mas a gente diz que esse objeto está agregado, né? Está dentro dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho o nome Asdrubal e o autor, ele é autor de um livro. E eu quero botar o objeto livro aqui dentro. Eu posso pegar uma propriedade livro, 2 pontos, eu abro um novo objeto e coloco os atributos daquele objeto.
Dentro desse segundo objeto, eu posso abrir um terceiro objeto? Pode. Ele não tem limite, tá? Você pode fazer da forma que você quiser essa estrutura. Então, ele é uma notação simples, mas que dá para construir coisas bastante complexas, tá certo? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que você tivesse um pedido, como esse, né? E você quisesse transmitir esse pedido através de um serviço. E você quer, então, representar em JSON. A primeira coisa que você vai imaginar é que você pode imaginar que tem um objeto maior, que é o pedido em si, que vai ter alguns campos. Eu escolhi só alguns aqui para representar: o número do pedido, a data de pagamento, a data de vencimento, né? E o valor total do pedido. E aí você pode imaginar que esse pedido ele tem itens, né? Que podem ser muitos. Então ele pode ter um vetor de itens, e nesse vetor ele aponta para outros objetos que são os itens, né? Então aqui você já visualiza aqui um objeto maior, que é o pedido, e ele aponta para um vetor de outros objetos que são os itens desse pedido, tá? Se eu fosse representar isso em um ML, eu poderia representar dessa maneira aqui, ó, tá? Onde você tem ali uma classe pedido, né? Que vai agregar objetos da classe item. Basicamente seria essa a representação ML, né? Então essa representação onde eu tenho um pedido que tem esse vetor apontando para vários itens, e no ML seria isso aqui, tá? Legal. Aí, então, partindo dessa representação, né? Eu posso imaginar então que eu tenho eu poderia pensar isso aqui como uma hierarquia. Então eu tenho o meu pedido, esse pedido tem o número, a data e o total, que são esses três campos. Isso aqui é uma outra representação. Tem os itens, então eu poderia imaginar, né, se eu quisesse construir uma hierarquia, né, eu teria um campo itens aqui, né, que seria esse campo itens aqui, e dentro dele tem vários itens com o ID e a quantidade. Então essa é uma espécie de representação hierárquica desse conjunto de objetos que eu quero fazer, né? Então essa representação hierárquica representa esse pedido. E essa representação hierárquica, aqui está a representação ML equivalente a essa representação hierárquica, ela se liga muito bem à representação JSON. Por quê? Porque eu posso imaginar o meu pedido aqui em JSON, o número, a data de vencimento, o valor total, aí eu tenho um campo itens, aí lembra que eu posso botar um objeto dentro de outro objeto? Então aí eu posso abrir uma chave aqui, colocar o item 1, o item 2 e assim por diante. Eu posso representar também, se eu quiser, como um vetor. Tá vendo aqui, ó, que eu botei um colchete? Aí pode ser um vetor de itens também. Bom, então a gente já viu como é que a gente representa esse objeto que a gente chamou de Data Transfer Object, tá certo? Que é o objeto que vai transitar nesse barramento. A gente, no caso do REST, usa o JSON, não é? E essa interface aqui, que é a forma como eu acesso o objeto. Como é que eu represento? Bom, eu represento a interface diretamente na linha, na chamada, né, da URL. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é isso. Deixa eu pular isso aqui, deixa eu ir mais para frente e mostrar o exemplo. Por exemplo, eu quero que vocês imaginem esse site aqui, TheMealDB, tá? Então, eu vou puxar esse site aqui para vocês, para a gente... é esse aqui, olha. TheMealDB. É esse site aqui, ó. Tá vendo? TheMealDB.com, tá? Então, esse aqui é um site legal. Ele tem receitas, né? Várias receitas, inclusive com fotografias, ingredientes. Ele é todo bacaninha, esse site. Por exemplo, se você botar aqui arrabbiata, que é um tipo de macarrão. Se você escrever aqui arrabbiata, ele vai trazer todas as receitas ou todas as refeições que tem esse arrabbiata na sua composição, ou no seu nome, né? Eu vou escolher esse aqui.
Aí ele vai mostrar para mim, olha que bacana, uma foto, né? Os ingredientes e aqui como fazer, as instruções, tá? Legal. Mas isso é feito para uma pessoa, né, consumir. E se eu quisesse que uma máquina consumisse? Então aqui ele tem uma opção API, tá vendo? Que eu vou falar aqui API, então o demildb.com é isso que eu falei, você coloca lá, ele bota as instruções e aí ele tem uma API. Isso é muito comum em vários sites que permitem que você acesse os dados dele como serviços, né? Quando você clica aqui na API, ele vai te dar algumas instruções de como fazer uma solicitação. E o interessante, e é isso que você tem que prestar atenção, é que a forma de solicitar usa o mesmo protocolo HTTP. Então é como se você estivesse escrevendo uma requisição de uma página web, tá? Então vamos pegar essa requisição que ele escreveu aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai estudar ela a fundo. Eu vou copiar ela e vou colar aqui direto no navegador, tá? E veio, né? Ele realmente chamou o serviço, puxou os dados e trouxe o resultado. Isso aqui está em JSON, é que o meu navegador ele embeleza isso, tá certo? Se você botar aqui raw data, você vai ver o JSON não bonitinho, pode ter o pretty print, ele bota aqui bonitinho, tá vendo? Aí você vai ver o JSON que ele mandou aqui, de resposta, aí entra o JSON na história. O que eu quis fazer com esse exemplo? Eu quis mostrar para você que a forma de requisitar usa o mesmo protocolo que a gente usa para chamar páginas. Então você inclusive escreve da mesma maneira, HTTPS, o endereço web, tá? E na verdade, né, uma coisa que fica escondida quando você usa o navegador é que na hora que você faz uma chamada de uma página, por exemplo, você está fazendo uma chamada que a gente chama de GET. É um tipo de operação, né? Você está pedindo uma página e você está usando o protocolo HTTP 1.1. Tudo isso vai junto na chamada. Aqui o navegador esconde isso da gente e mostra só o endereço. Vai junto também na chamada um cabeçalho e um corpo, tá? Esse cabeçalho vai com uma série de parâmetros que podem ser importantes na chamada, configurações, etc. E o corpo pode ir com outros parâmetros que eu posso mandar pelo corpo. Mas todo esse detalhe a gente não vai estudar aqui nesse vídeo, que como eu falei para vocês, não é um aprofundamento em serviços web, tá? A gente vai ver isso só em linhas gerais. Uma das coisas importantes vocês saberem é que esses métodos, eles já desde a origem lá do protocolo, eles são organizados, né? Conforme o que você quer fazer, né? Get, que foi o que a gente viu, é toda vez que eu quiser recuperar alguma coisa, uma página, um dado, você pede uma solicitação para recuperar alguma coisa. O post, ele serve geralmente quando você quer enviar alguma coisa para o serviço. É muito comum usar o post para incluir um novo usuário, uma nova receita. Então, quando você quer adicionar dados, você usa o post, porque você está entregando dados para o serviço fazer alguma coisa, que usualmente é gravar, guardar ou fazer alguma coisa. O put geralmente se refere a alguma coisa que já existe lá no servidor e que você está querendo que ele atualize algum conjunto de dados sobre aquela entidade que já existe. Então o put geralmente serve para atualizar dados, etc. E o delete, ele serve para você apagar alguma coisa que está lá no servidor. Então, vocês estão vendo que o protocolo HTTP ele já tinha, né, esse conjunto de primitivas meio predefinido, e é isso que é explorado no REST. A gente não vai ver todas essas primitivas, né? A gente só vai ver o GET. Mas vocês estão vendo aqui que a gente podia fazer um serviço completo de guardar dados, recuperar dados, etc, etc. Tá certo? Bom. Então, a gente vai começar agora a explorar esses serviços, né? Eu poderia explorar daquela maneira que eu fiz com vocês no navegador, mas aquela não é uma forma muito profissional de se fazer a coisa, porque você vai ver que na medida que você organiza os teus serviços, você tem que documentar o serviço, quais são os parâmetros, quais são as possibilidades. E aí tem serviços que você usa para fazer isso, né?
O Postman é um deles, eu gosto bastante, eu uso o Postman no meu dia a dia. A única questão que eu tenho do Postman é que tem uma parte dele que é paga e principalmente, por exemplo, se você quiser trabalhar em grupos, ele tem um limite do tamanho e alguns serviços que ele propõe para grupo. Recentemente, tem um serviço chamado Hopscotch, né? Ele não tem essas limitações, mas tem algumas coisas que ele ainda não está tão sofisticado quanto o Postman. Por isso, eu vou mostrar o Postman aqui nesse vídeo, tá? Mas fica aí a dica do Hopscotch. Bom, para vocês entenderem como funciona uma chamada de serviço, eu vou mostrar mais de um exemplo, né? Mas antes de chegar lá no DMIODB, eu quero mostrar outros exemplos para vocês entenderem. Então eu falei para vocês que você faz a chamada e você constrói uma URL e você manda lá para o serviço, né? E na verdade tem mais de uma forma de você falar para o teu serviço o que você está querendo. Tem pelo menos três formas de você fazer isso, tá certo? Eu vou mostrar aqui duas. Então uma das formas é que você pode, na sua URL, já dizer o que você quer, tá? Então, por exemplo, eu não sei se todo mundo conhece o XKCD, né? Deixa eu entrar aqui para vocês verem o que é o XKCD. Trazer aqui para vocês. O XKCD é esse serviço de tirinhas, de cômicas. Ele é excelente, assim, tem umas coisas que você dá muita risada. Então, tem várias, né? E esses comics aqui, eles são numerados, né? Vou pegar um aqui aleatório. Esse aqui, ele tem esses carinhas aqui e tem um jeito que esse aqui, por exemplo, você vê pelo número aqui em cima, ele é o 331, né? Então, se eu botar aqui o, sei lá, 28, eu vou chegar num outro comic, né? Então ele tem um esquema muito simples, né? Só que ele também tem uma API de serviço, né? Lembra da história da API? Ele também tem uma API que você pode puxar dados dele, certo? E nessa API você escreve uma coisa como essa aqui, olha. Você coloca HTTPS, XKCD, aí coloca o número da tirinha que você quer e aqui você coloca que você quer info0JSON, que é o serviço que você quer que te entregue o resultado em JSON. Então, vamos pegar essa tira número 28, por exemplo, certo? Eu posso pegar aqui, pegar esse endereço que eu mostrei para vocês, deixa eu trazer para cá, assim que é mais fácil de copiar. Eu posso pegar esse endereço aqui, né? Eu posso trazer esse cara e colocar aqui o número 28, certo? E aí ele vai trazer a tira 28. Só que agora, lembre-se, isso aqui é um serviço. Então ele vai trazer como JSON, tá vendo? Se vocês quiserem ver em JSON mesmo, né? Ele está trazendo como objeto JSON. E aí aqui ele tem o número, tá? O textozinho da tira e tem uma referência para um JPG, que é onde está a imagem, tá vendo? Aqui, não é bacaninha? Então essa é uma forma de fazer serviço. Essa maneira, eu diria, ela é razoavelmente limitada e não é tão usada assim pelos serviços, tá certo? Eu posso configurar, por exemplo, um cliente de serviços como o Postman. Para usar esse tipo de serviço, eu posso. Deixa eu mostrar aqui agora o Postman funcionando. Então o Postman, ele tem duas versões, tá? Para quem usa muito o Postman, você vai querer instalar na sua máquina o aplicativo. Ele tem um aplicativo, não é? Mas para nós aqui, você pode usar o Postman na web, tá? Você entra então nesse endereço postman.co, né? Que eu botei lá no slide. E ele vai entrar para você. Deixa eu entrar no meu workspace particular, que ele entrou no workspace
público, do grupo, né? Então ele vai abrir para você, ele abriu aqui numa tela específica, mas ele vai abrir para você a tela do Postman. Deixa eu fechar aqui só para ele aparecer da forma que vocês veriam. Vocês veriam. Bom, então agora estamos com uma tela parecida de como você vê na abertura, né? Aí no Postman, você vai criar sua conta e tal. Depois eu tenho um vídeo mais detalhado dessas coisas. Eu vou apontar no final dos slides uns vídeos legais com mais detalhes. E aí você pode organizar aqui à esquerda o que eles chamam de coleções, né? É que muitas vezes eu vou mostrar para vocês que o mesmo serviço ele pode ter várias chamadas, né? Você pode chamar várias coisas. O DB, por exemplo, tem várias chamadas. Você pode fazer várias chamadas. Então, eu posso organizar em pastinhas. Aqui eu organizei na pastinha da disciplina, por exemplo, serviços que a gente vai usar aqui. Mas a gente poderia, se o DB tem vários serviços, eu poderia ter uma pastinha DB com as várias chamadas dele também, por exemplo, né? Então, eu criei aqui uma pastinha. Na verdade, você cria essa pastinha aqui adicionando uma collection aqui, assim, né? Você cria e ele cria uma coleção. Aqui eu fiz uma coleção vazia para vocês acompanharem comigo, tá? Vamos fazer um serviço para chamar o XKCD, que é aquele lá mesmo, certo? Como é que você faz isso? Bom, você está aqui na pastinha, tá? Você pode clicar com o botão direito e você diz que você quer dar um add request. Aí ele vai criar um request dentro da sua pastinha. E vamos dar um nome para ele, XKCD mesmo, tá? Bom, então eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou lá naquela página que eu entrei com vocês, tá? Lembram daquela chamada que eu fiz do XKCD nessa página aqui, ó? Que era o do elefante aqui, eu fiz uma chamada de serviço, né? Então, eu vou colocar ela aqui, ó, igualzinha, tá? Se eu der aqui, então aqui eu criei um serviço, chamei de XKCD. Deixa eu fechar isso aqui e tá legal, tá aqui a chamada. Se eu der um send aqui, tá? Ele vai fazer a chamada do serviço e aqui embaixo ele me mostra a resposta, que é o objeto JSON, todo formatadinho, bonitinho. Isso é bem bom, tá? Ele tem uma série de funcionalidades. Infelizmente eu não vou dar um curso completo de Postman aqui. Mas ele mostra o status do serviço aqui do lado, 200, quer dizer que foi ok, enfim, tem N coisas, né? O JSON ele mostra todo arrumadinho e assim por diante. Qual é um dos problemas que a gente tem aqui? Aqui ele só está chamando 28, né? E é meio ruim o cara que vai usar o serviço ter que descobrir aonde é que ele tem que mexer lá para chamar a tirinha de número tal. O ideal seria o quê? Seria que eu tivesse aqui, eu posso colocar no meio do caminho uma variável, que no XKCD no XKCD não, desculpa, no Postman é com 2 pontos. Então, por exemplo, comic ID, por exemplo. O que acontece? Aparece aqui embaixo agora, em Path Variables, tá vendo aqui, ó, o comic ID, que eu coloquei aqui no caminho. Por quê? Porque agora eu vou ter que informar, né? Aqui, se eu quiser, eu posso colocar uma descrição para o cara que for usar o serviço saber o que é isso. Number of the comic to retrieve, por exemplo. Sei lá. Então, aqui você já está documentando e você pode gravar isso, né? Você grava e deixa lá no seu banco e aí você já tem lá documentado. Então, se eu colocar aqui agora o 28, por exemplo, tá? E der um send, ele vai pegar isso, substituir lá no endereço e chama o serviço para mim. Ah, não, eu quero ver o 135. Eu escrevo aqui 135, dou um send e ele traz o 135 e assim por diante. Então, o que o Postman faz para mim? Ele já documenta, né, a chamada do serviço. Esse é um serviço muito simples, mas tem serviços que tem 5, 6 parâmetros. Então você já deixa ali tudo montadinho, você só preenche os campos, ele chama e te dá o resultado, tá?
Vamos avaliar serviços um pouco mais complicados, tá? Por exemplo, tá, então a gente viu o XKCD, né? Que a gente usou 2 pontos para representar o caminho. Mas o mais comum é que o serviço ele tem uma forma de informar parâmetros que também faz parte do protocolo HTTP, que é, depois que você botou um endereço, você bota interrogação e vai colocando os parâmetros, que a gente chama, né? Na forma atributo igual a valor. Então, i separados pelo i comercial. Então é assim, ó. Por exemplo, esse OpenStreetMap, né? É um serviço. Então ele tem lá a chamada do serviço, aí você coloca o formato, eu quero em JSON, aí você bota um outro cara separando. O que eu quero procurar? Esse que? Royal Tarion Museum. Então esses são parâmetros que acompanham o serviço, tá? E esse OpenStreetMap, por exemplo, é um serviço que me fornece informações sobre certas regiões, por exemplo, geográficas. Por exemplo, o Royal Tarion Museum. Então, como é que eu organizaria isso no Postman, né? Todos esses caras, tá? Então, no Postman, eu tenho um aqui já, né? Eu posso pegar o OpenStreetMap, né? Deixa eu copiar o endereço, né? Que é até o search. Eu vou copiar o endereço, tá? Então, o endereço do serviço, como é que eu sei esse endereço, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê. Cada lugar, né, tem sempre o API, né? Por exemplo, se vocês entrarem no OpenStreetMap, vocês vão ver lá que ele chama a atenção do API, né? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. OpenStreetMap.org, né? O OpenStreetMap ele é um sistema de mapas, certo? Aberto, né? Público, etc, etc. E aí você pode fazer consultas aqui, por exemplo, The Royal Tyrrell é um museu de dinossauros, tá, gente? Museum, por exemplo. Aí você pode dar um go aqui e ele vai te mostrar. Eu escrevi alguma coisa errada no nome. Como é que eu erro um nome de um museu de dinossauros? Ah, não tem o D. Aí eu escrevi o Tyrrell errado. Meu Deus do céu. Não posso ser chamado um cara que gosta de dinossauros, porque não dá. Esse museu não pode errar o nome. Então deixa eu botar certo aqui. Ele vai me mostrar o Royal Tarion, tá vendo? Bonitinho. Bom, isso aqui eu tô vendo na interface dele, não é? Mas o OpenStreetMap ele tem um serviço de API, tá certo? Que você provavelmente encontra em algum lugar por aqui. Você acharia Share Layers, não sei se acha por aqui. Geralmente aqui em cima, ó. GPS, User Diaries, Communities, Help About. Talvez em Communities. Não, aqui são as comunidades. Eu estou tentando lembrar qual foi o caminho que eu fiz para ele, né? Export talvez tenha API. Aqui, ó, Overpass API, tá vendo? Então, geralmente em algum lugar você vai achar uma API. Toda vez que você acha uma API, vai ter lá uma documentação. Não é isso não. Mas em geral você acha um link de API, tá? E nesse link de API você vai, por exemplo, esse aqui, o link eu não lembro onde eu achei, mas é um link assim, ó, no Natim, é um serviço, né? Bom, talvez se eu escrever OpenStreetMap API, não lembro mais qual foi. Lá. Aqui, a API. Achei pelo Google, foi mais fácil, né?
Então, geralmente, aí os caras têm lá a documentação da API deles, tá? Eles mostram, por exemplo, como é que você chama uma URL de serviço, tá vendo? E como é que você monta essa URL, como é que você bota os dados, put, post e outras coisas mais, tá certo? Caminhos, aí ele vai mostrar como é que você monta as coisas, né? Então, a partir dessa documentação de API, eu cheguei nessa forma que está aqui no OpenStreetMap de construir, né? Tem essa API que é um endereço, né? Que vai até esse search aqui, ó. É um endereço web. Deixa eu criar um novo aqui, né? Vou chamar de new. Add request OpenStreetMap. Legal. Aí tem um endereço aqui, certo? Legal. Tá. Só que aí os parâmetros, eles são daquela forma que eu falei para vocês. Eles não ficam na URL, eles são atributos que acompanham depois. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui em Query Parameters, tá vendo? Por exemplo, eu não sei se eles lembram, tinha um que era o format, que era o formato que você quer que os dados venham. Na hora que você escreve aqui, ó, ele já aparece aqui em cima, ó, a interrogação. Essa interrogação é para dizer, depois do endereço vem os parâmetros, então vem a interrogação, o parâmetro que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque JSON aqui, né? E aqui o S, eu não sei se vocês lembram, ó, aí apareceu e-comercial, tá vendo? E o S é o que eu estou procurando, que era o Royal, não, peraí, era o Royal Tyrone Museum. Deixa eu botar aqui. Royal Tyrone Museum, certo? Se eu der um send, vai vir alguma coisa. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui ou se... Não, esse aqui veio. O que eu botei? Ah, não é S, é Q. Desculpa, gente. Eu botei Q, mas não é S, é Q o parâmetro. Aí veio aqui os dados no formato JSON, né? Então é aquele mesmo serviço no formato JSON. Tá, aí eu tenho outras coisas que você pode consultar aqui e que você... Bom, esse aqui é do... né? Então, que você inclusive pode ver em outros vídeos meus. Por exemplo, você pode entrar na DBpedia, né? A DBpedia é um serviço da Wikipedia em formato de um grafo de conhecimento. E aí você pode dizer qual é o conceito que você quer procurar, qual é o formato. Então eu tenho um vídeo mostrando isso, né? Tem outras coisas que outras construções que você pode fazer. Mas eu quero mostrar para vocês agora o DemialDB no Postman, porque esse é o nosso assunto, né? Receitas e tal. Tá? Então, no DemialDB, se você entrar nele, esse sim tem a parte de receita, a API bem fácil, tá? Esse sim é um lugar que você vai achar a parte de API fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Então, você vai achar aqui na direita, ó, DemialDB API, tá vendo? E aqui embaixo ele mostra os vários serviços que ele consegue fazer. Então, por exemplo, nesse primeiro ele já dá uma DemialDB search PHP. Aí depois da interrogação é um parâmetro S e o que eu quero procurar. Vamos embora fazer isso aqui no Postman. Então vamos lá. A gente vai criar aqui um novo serviço, né? Então eu vou dar um add request e vou chamar de DemialDB, por exemplo, certo? Aí aqui eu vou dar o colar aquele endereço que ele fez, que é o search, né? Então tá colado aqui o endereço, tá? E vocês lembram que tem um parâmetro que é um S, esse sim é um S, e aqui eu vou dizer o que eu estou procurando. Por exemplo, Arabiata, que é a receita, né? E aí ele vai me retornar nulo porque eu fiz alguma coisa errada. Arabiata tem 2 R's.
É, meu italiano, hein? Aí vai vir a receita do Arabiata, tá vendo? Então qual é a grande lance aqui? Aqui eu vou cadastrando os serviços, ok? Os parâmetros que cada serviço tem. Então eu não preciso, né? Eu só preciso colocar os parâmetros. Ah, eu quero aqui, sei lá, carbonara. Eu só mudo aqui, eu não preciso ficar estudando mais a URL do cara. Aí vem o carbonara aqui, opa, tem carbonara, tá vendo? Que legal. E assim por diante, né? Eu vou ter um catálogo, né? E vocês estão vendo aqui que eu tenho, né? Tem alguns serviços que eu desenvolvo, né? Tem uma plataforma que eu desenvolvo que toda a API dela, olha quanta coisa tem aqui, ó quanta coisa, ó. Toda a API dela do servidor, ela é feita na forma de serviços, de chamadas, tá vendo? E vocês estão vendo aqui que tem get, tem post, tem put, tem del, tá vendo? Então você consegue organizar, né, todo a tua coisa de serviço dessa maneira. Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre esse gel knowledge para você pegar e outras coisas mais, se você tiver interesse, certo? Bom, bacana. Então, com isso a gente viu como é que a gente consegue acessar o DemioDB através de uma API, né? A gente construiu a API, né, e recebeu de volta um JSON, certo? Com os dados sobre a receita, como é que faz, quais são os ingredientes. Tem até, se você olhar aqui, o caminho para a imagem, né, da receita. É legal isso, a gente vai explorar isso aqui. Então, se você vier aqui, olha, e olhar aqui o nosso DemioDB, né, e olhar aqui, você vai ver que aqui tem esse link aqui, JPEG, ele vai abrir ou botar follow link aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Não sei se ele vai abrir aqui não, send, deixa eu ver se ele abre. Olha, tá sofisticado, tá vendo? Esse é o carbonara, desculpa, ó, ele traz a imagem, tá vendo? Bom, então, essa é a URL, né? E a gente entendeu que uma parte, que é essa primeira parte, é o endereço na web do nosso serviço. Essa parte aqui é o serviço específico. E essa parte aqui é o parâmetro. Como assim o serviço específico? A gente pode ver, não é? Se a gente voltar lá para o DemioDB, a gente vai ver que ele tem, na mesmo endereço, outros serviços. Tá vendo? Todos que tem com a primeira letra. Por exemplo, você quer saber todas as categorias, ó, é esse cara aqui, tá vendo? Então você pode tanto colocar aqui, né, e ele vai te mostrar as categorias, tá vendo? Como você pode colocar isso lá no Postman, né? Aí, tá vendo? Aí por isso que valeria a pena talvez ter uma pastinha só do MioDB, porque aí você poderia criar uma pastinha só com as chamadas de serviço do MioDB, que são várias, né? Então, por exemplo, DemioDB Categories, por exemplo. E aqui eu boto o URL. Essa vez não tem parâmetro, né? Aí ele mostra aqui as categorias. Então você tem... Note que se você prestar atenção, a primeira parte ela é igual. Só mudou o serviço, que é o Categories, ao invés do Search. Então essa parte, né? Eu tenho o endereço, o serviço que eu quero, eu posso ter vários serviços, então o search, categories, etc. E os parâmetros do serviço, tá certo? Aí o que acontece na prática é, quando é feito o request, eu vou e faço o request para o endereço, então o meu serviço ou meu componente está nesse endereço, e ali tem um serviço. Do mesmo jeito que tem o search, eu poderia ter um outro serviço que é o do catalog lá, né? Então eu poderia ter mais de uma interface. Então, repassando que eu fiz uma modificação, tá? Aqui na minha URL eu tenho o endereço desse cara, DemioDB, o search, que é esse serviço aqui específico, e o Arabiata, que é o parâmetro, tá? Ele vai fazer esse serviço usando HTTP na web, usando o GET, e aí vai receber um objeto de volta contendo os dados da receita que ele pediu,
no response do HTTP. Na hora que eu chamei o categories, que é um outro serviço, né? Esse aqui não tem parâmetro, não precisa, mas o endereço é o mesmo, mudou o serviço para categories. O que ele vai fazer? Você vai imaginar que lá naquele endereço eu tenho, além do search, eu tenho um outro serviço, categories, e posso ter outros, né? Então ele vai fazer o request para esse cara e vai receber um DTO das categorias. E assim por diante, né? E então lá no Postman a gente pode ir organizando esses vários serviços. Tem todo um exemplo de como fazer isso com XKCD também, que eu não vou tratar nesse vídeo, tá? Aí tem uma coisa que é interessante, que é, hoje em dia, antigamente se pensava nesses serviços para coisas de alta complexidade, etc. Hoje em dia, você pode fazer serviços de baixa complexidade, baixo overhead, o que a gente chama de microserviços. São serviços pequenos, que você pode até, mesmo usando a infraestrutura web e tal, rodar na sua máquina, tá certo? Aqui eu recomendo 2 vídeos finais, se vocês quiserem, onde vocês podem ver sobre essa parte de REST. Aqui eu mostro detalhes da DBpedia, eu mostro detalhes do OpenStreetMap. Aqui embaixo eu mostro o PubChem. Então esses vídeos eles são mais detalhados, eles entram em mais detalhes de vários aspectos sobre serviços, se vocês tiverem interesse. Tá certo? Agradecimento, material complementar. Esse é o meu site. E a licença. Obrigado.